Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre um entrevistado do mundo da política, da sociologia, do trabalho, dos meios de comunicação, enfim, pessoas que estão fazendo e acontecendo com temas sempre importantes para os nossos leitores. Todas aquelas entrevistas que vocês já estão acostumados a ver na revista todos os meses, agora também semanalmente nós estamos trazendo aqui no Raça na TV. O programa de hoje eu trago o Dr. Otávio. O Dr. Otávio, ele é um especialista em implantes dentários. Nós vamos falar um pouco os cuidados que nós devemos tomar com a boca, os novos avanços. Eu sei que hoje existem uma diferença muito grande dos tratamentos que eram feitos há 10, há 20, há 30 anos atrás. Enfim, o Dr. Otávio vai dar uma radiografia sobre isso. Mas antes de começar a entrevista, Dr. Otávio, por que o senhor escolheu a profissão de dentista? Olá Maurício, tudo bem? Gostaria de agradecer o seu convite, para estar aqui participando do programa, poder falar um pouquinho da minha profissão e bater esse papo com você. Eu escolhi a odontologia pelo fato de ter feito um tratamento quando eu era pequeno, ortodôntico, usei aparelho durante muito tempo. E ao ver a minha dentista trabalhando, o resultado do tratamento, do meu tratamento, eu fui adquirindo uma grande admiração por essa profissão, odontologia, e conversei com meus pais, eles me apoiaram, gostaram muito dessa minha decisão, e eu cursei a faculdade de odontologia e já estou atuando, estou na área há 15 anos. Ah, legal. O pai do Dr. Otávio, aliás, a família do Dr. Otávio é uma família negra paulistana, acho que paulistano, né? Eu e meus irmãos somos Nasceram aqui, aqui? Nascemos em São Paulo, minha mãe é do interior de São Paulo e meu pai é de Minas Gerais. É de Minas, uma família muito bem formada. O Dr. Otávio é irmão da nossa grande amiga, apresentadora Joyce Ribeiro, que agora está na TV Cultura, né? O pai do Dr. Otávio, ele é um grande produtor, Nilton. Um grande abraço, Nilton, que eu sei que está nos assistindo também. E você tem um irmão que é produtor também. Então, ou seja, assim, são profissões diferentes e eu acho muito legal. E assim, são profissões que estão aí, são profissionais que estão atuantes. Agora eu quero falar um pouco mais especificamente. Hoje a estrela aqui é o Dr. Otávio. Aliás, a estrela sempre, porque o Dr. Otávio, além de ser um grande dentista, um amigo da família, aliás, é o cara que cuidou. As pessoas que me veem falam que eu mudei muito, né? Porque como tem muita coisa minha na internet, falam, nossa, mas o que aconteceu, Pestana? Você mudou, você está mais jovem? Eu falo, olha, eu tenho que dar um segredo. Um deles é esse cara aqui. Eu fiz um tratamento com ele rápido que mudou muito a minha estética. Como é que a gente identifica a nossa cavidade oral? Então, Maurício, tem alguns sintomas que nós em casa podemos perceber. Coloração da nossa gengiva. A nossa gengiva tem que ser rosa, ela não pode ser avermelhada, não pode conter sangramentos, né? A nossa cavidade, nós não podemos sentir dor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada, né? Mau hálito. Então, em casa nós temos alguns sinais que nós podemos perceber, né, que tem alguma coisa errada. E durante as visitas também periódicas ao dentista, o dentista pode também detectar alguma alteração que deva ser tratada. E é muito importante falar, Maurício, que quanto antes os problemas forem detectados, mais rápido, né, e mais fácil será a solução desse problema. Então, nós temos sempre que ficar atentos em casa, fazendo um autoexame, né, na nossa cavidade bucal e ir sempre ao dentista nessas consultas periódicas para ver se tem alguma coisa. Aliás, eu quando comecei a fazer o tratamento com o Dr. Otávio, eu tinha era um problema de estética, eu tinha os dentes um pouco separados. Exatamente. E tal, mas quando eu cheguei lá, eu descobri um monte de coisa, né, porque eu sentia alguns sangramentos, eu tinha uma série de coisas que nós começamos o tratamento por aí, né. O senhor olhou assim e falou, não, antes de ir para o aparelho, antes de fazer a correção, a estética, a gente tem que cuidar da saúde bucal tudo. Do alicerce, né? E foi muito interessante. E, aliás, muito rápido, né? Porque eu ficava com medo. A minha filha usou aparelho durante quase 5 anos. Eu falei, eu vou passar a vida. Mas eu passei, acho que 2 anos e meio só com o tratamento. Foi um tratamento muito foi rápido. Foi super rápido, né? Imaginei até que fosse demorar muito pela idade. Aliás, eu já vou entrar nessa outra pergunta.
Sim. A idade consta, é mais fácil você fazer um tratamento numa criança, num adolescente, do que num adulto, ou num adulto quase sênior, né? Eu me considero quase sênior, ainda não sou um sênior, mas eu estou indo para o caminho do sênior. Ele é mais difícil quando a pessoa... Porque o meu foi muito rápido, foi 2 anos e meio. Então, Maurício, isso tem uma variação de caso para caso, tá? Normalmente, o tratamento em crianças, ele é mais rápido, porque a parte óssea da criança ainda está em formação, tá? Nos adultos é mais difícil, como a parte óssea já está consolidada, às vezes a movimentação é um pouquinho mais lenta, e também porque às vezes pessoas que têm um pouco mais de idade têm alguns problemas, como o problema periodontal, que causa amolecimento dos dentes. Então nós não podemos fazer movimentos bruscos. Então acaba sendo um tratamento um pouquinho mais lento. Mas isso tudo vai depender também da dedicação da pessoa, do tipo de alimentação que ela tem, que acaba soltando alguma pecinha de aparelho, aí tem que recolocar essa pecinha e isso vai atrasando o tratamento, né? Mas, assim, normalmente o tratamento em pessoas, assim, que têm um pouco mais de idade acaba sendo um pouquinho mais demorado por alguns cuidados que nós temos que ter. Aliás, isso foi até algo que me impressionou muito dentro do tratamento que eu fiz, porque eu desde sempre, desde que eu me lembro, eu sentia que os meus dentes eram um pouco moles, né? Uhum. E depois que a gente fez o tratamento e a correção, eles estacionaram, eles não ficaram mais mole. O que isso talvez é a mastigada errada, é os dentes? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Então, em alguns casos também o que acontece? A má oclusão, ela interfere nos contatos que nós temos entre os dentes superiores e inferiores, ocasionando contatos prematuros. Esses contatos prematuros podem ocasionar o amolecimento dos dentes também, deixando a oclusão correta, um posicionamento correto, esses contatos prematuros ficam estáveis, né, eles desaparecem, diminuindo assim esse amolecimento dos dentes. Nossa, olha, realmente é um antes e um depois. Depois que você faz o tratamento, você tem muito mais, enfim, segurança, né? Você tem não só segurança para falar. Eu me lembro que também estava até com problema. Aliás, quando eu fui, eu reclamava disso, né? Falei, olha, eu estou com problema de fala. Porque influencia também essa questão dos dentes na fala, na expressão? Influencia porque o que acontece? A nossa boca ela é uma engrenagem, né? E ela trabalha em conjunto, lábios, língua, os dentes. E essa engrenagem estando desordenada pode causar problemas fonéticos e diversos outros problemas, de alimentação também, pode causar dor de estômago, várias outras coisas. Em relação à fonética, dependendo do posicionamento da sua língua, dos seus dentes, a língua ela não fica no posicionamento correto. Isso pode atrapalhar também na parte fonética. Tá. Aliás, o senhor já respondeu parte da próxima pergunta que eu iria fazer, mas eu acho importante acentuar essa pergunta, porque é uma dúvida também que chega muito para nós. O problema da boca, o problema dos dentes, enfim, o problema que você pode ter aqui na boca, ele pode acarretar outros problemas de saúde. Você falou do estômago, mas assim, ele pode ser a demonstração, né, porque a boca é a entrada do nosso corpo, né, de alimentação, de tudo, da fala, né, enfim, tudo que a gente pensar como vida, como ser humano, começa pela boca. E esses problemas de saúde da boca pode ocasionar outros problemas? Então, podem sim. Algumas infecções bucais, algumas infecções originadas na boca, elas podem passar para outros órgãos através da corrente sanguínea. Elas podem ir para o coração, para o pulmão, até para o cérebro. Nossa, é muito mais grave do que imaginava. É muito mais grave do que imaginávamos. Então, ter uma boa saúde bucal significa você ter uma boa saúde em geral, porque algumas infecções graves, elas começam com problemas bucais, com infecções bucais. Então é uma coisa assim muito séria mesmo, tem que ser tratada a sério. Na sua opinião, doutor Otávio,
o senhor sabe que a gente tem muitos problemas de educação no nosso país, infelizmente. Educação é um problema sério aqui, né? O senhor acha que a nossa população em geral, ela tem a consciência, né? Eu não vou dizer os recursos sempre são mais complicados, mas hoje existem tratamentos, eu acho que para todos os bolsos, né? Pelo menos ir até o dentista, eu acho que a pessoa tem que saber como é que está a saúde bucal dele. O senhor acha que a população em geral tem consciência da importância disso e dessa questão que é uma questão de saúde pública, né? Que pode ocasionar? Eu acredito que hoje em dia as pessoas estão com uma consciência maior em relação à saúde bucal, mas o acesso ainda é um pouco limitado pelas condições do nosso país, né? Nós, brasileiros, somos a maior, como que eu posso dizer, o maior número de cirurgiões dentistas são brasileiros, tá? Do mundo. Só que a maior parte dos tratamentos ainda é feita em consultório particular, não é feita no SUS. Então o que acontece? Significa que nós temos uma carência na parte de tratamentos odontológicos na rede pública. E isso acaba dificultando um pouco. As pessoas têm essa consciência, elas sabem que elas precisam tratar, mas elas não têm condição. Porque, assim, hoje nós temos, igual você falou, odontologia para a maioria dos bolsos, mas não para toda a população. Para toda a população. Então, em relação à consciência, eu acredito que assim, o povo brasileiro ele está mais consciente. Cada vez que os anos vão passando, os pais vão levando os filhos cada vez mais precocemente no dentista, no odontopediatra, desde pequenininho, de pequenos, né? Os dentistas orientam os pais aos primeiros cuidados ali de higienização, a escovas especiais, cremes dentais especiais, mas tem uma grande maioria da população que não tem acesso a isso. O que é muito triste, é uma coisa que tem que ser mudada e muito bem trabalhada ainda no nosso país. O senhor falou de algo que me chamou a atenção, né? Principalmente quando nós falamos em profissões. Aqui no Brasil você tem muitas profissões, as pessoas se formam em algumas profissões que você tem de monte, e muitas estão saturadas e outras até pouco utilizadas, né? Por exemplo, eu sempre soube que o Brasil forma muitos cirurgiões dentistas desde sempre, né? E eu soube disso, e isso para mim ficou muito latente quando houve uma matéria do número de cirurgiões dentistas que, por exemplo, a gente exporta para Portugal. Porque acho que houve um tempo, se eu não me engano, o governo português estava com algum problema, estava querendo dificultar a entrada, porque iam muitos dentistas para lá. A gente também vai para outros países, a gente exporta mesmo dentistas. É comum as pessoas se formarem aqui. O senhor teve amigos que se formaram aqui e foram exercer a profissão em outros países? Então, existe sim, né, esse intercâmbio de dentistas que nós falamos. Por quê? Porque o dentista brasileiro, ele é um dentista muito bem... ele é muito gabaritado. E algumas empresas alemãs, suíças, vêm aqui no Brasil, que tem até... empresas aqui também, sedes aqui no país, e eles veem os nossos professores e os contratam como speakers, para falar da marca deles mundialmente. Por quê? Porque a nossa odontologia ela é muito avançada e os profissionais, cirurgiões dentistas brasileiros são ótimos, são bons. Então, em alguns países, tem uma certa dificuldade para nós conseguirmos atuar lá. Em relação a provas, a certificação de diploma, mas em alguns outros países, igual Portugal, tem uma população, né, um número de dentistas muito grande, porque os dentistas brasileiros eles se destacam quando eles vão para outros países por essa habilidade técnica que nós temos e por esse prestígio, né? De estudos, professores que levam a nossa odontologia pelo mundo inteiro. Interessante. Mais uma que uma que eu aprendi nos Estados Unidos sobre estética
é que o Brasil, isso eu aprendi nos Estados Unidos, eu não sabia que estava, enfim, fazendo uma palestra numa universidade lá, e eu descobri que os melhores cirurgiões plásticos do mundo estão no Brasil, Também, né? Eu também. descobri lá, ele falou, não, o Brasil é bom. E aí agora você está me falando também da estética, ou seja, a gente em termos de estética, nós estamos bem na foto, né? Estamos sim. Doutor, a procura por procedimento, assim, ela é maior o estético, como eu estava falando, ou ele é maior pelo preventivo? As pessoas, elas procuram o seu consultório, mas assim, olha, eu quero dar uma olhada e tal, ou elas só vão quando estão com dor de barriga mesmo, como eu, né? Olha, doutor, eu preciso mudar aqui algumas coisas e tal. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas vão procurando a estética, que é o que mais atrai as pessoas. As pessoas querem, todo mundo quer ter um sorriso bonito, dentes brancos, alinhados, mas o que eu preconizo muito no meu consultório, igual no caso do seu tratamento, eu pego, a gente deixa a boca saudável, em ordem, nós fazemos um alicerce, uma base boa, para depois fazermos o telhado. Não adianta começar a casa pelo telhado, tem que ter um alicerce, tem que ter uma base. Mas assim, a maior procura é por procedimentos estéticos. Doutor, eu quero fazer uma pergunta aqui. O senhor sabe que o nosso programa Raça na TV, aliás, programa Raça que vai completar 1 ano, né? Estamos aí preparando um novo cenário, estamos preparando uma série de mudanças aí. O tempo voa. O senhor esteve aqui no meu primeiro programa, né? Agora já faz quase 1 ano. E como esse assunto é um assunto importante, é um assunto do nosso dia a dia, a gente quis. É o primeiro programa que a gente repete em quase 1 ano de programa. Mas o nosso programa, é claro, é assistido por toda a população, mas também tem uma grande audiência entre a população negra, né? E às vezes a gente que está na revista Raça no dia a dia, a gente ouve muitas coisas e também ouve muitos mitos, né? E a gente nunca sabe o que é mito, o que é verdade. Por exemplo, a raça negra, ela tem a dentição mais forte, até por conta da melanina, ou não, ou dente é dente, tem gente que tem dentes mais fortes, tem dentes mais fracos, independente da cor da pele ou da melanina. Isso é uma variação de pessoa para pessoa, Maurício. Não tem uma raça que tenha dente mais forte, né? As pessoas falam muito que nós da raça negra, nós temos os dentes mais claros. Mas o que acontece? Existem negros que têm os dentes mais claros, né? Como existem pessoas da raça branca, de origem oriental, que têm os dentes mais claros. O que acontece é que na nossa raça, ela se destaca um pouco por causa do tom da nossa pele. Dá um contraste com os dentes que dá essa impressão. Entendeu? Mas em relação a dentes mais fortes, mais fracos, isso não tem relação à raça. E ainda nessa linha aí da questão de raça, o senhor tinha muitos colegas quando fez a sua faculdade negros, né? Porque a gente sabe que em algumas profissões, aliás, a área da medicina é a área que você encontra um número menor de negros. Hoje, graças a vários programas, seja eles os de cotas, ou seja ele ProUni, entre outros, você tem um número muito maior do que há 10, a 15, a 20 anos atrás de negros adentrando as universidades. Mas ainda não somos a maioria, ou não representamos pelo menos a parcela que nós temos na população, que nós somos a metade da população. O senhor tinha muitos amigos, muitos colegas negros na faculdade? Então, na minha faculdade, época que eu cursei em 99, eu entrei na faculdade. E a minha turma, ela tinha em média, eram 2 turmas, matutino e vespertino, manhã e tarde. Cada turma tinha mais ou menos 100 alunos. Nós tínhamos 200 alunos. E nós não tínhamos 10% de negros, nós tínhamos mais ou menos 5% de negros. Um dos meus melhores amigos, que trabalha comigo no meu consultório, o Dr. Rogério, ele é negro, né? E nós éramos minoria, mas eu acredito que hoje essa realidade está mudando. Eu conheço alguns profissionais negros, dentistas, médicos também, né? Uma coisa que nos deixa muito feliz, porque eu acredito que devagarzinho, ainda é devagar, né? Mas essa realidade está melhorando. Eu sou muito otimista em relação a isso, Maurício.
Que ótimo, que ótimo. Eu acho que o Brasil tem mudado muito, né? Aliás, a gente fala um pouco sobre isso. Deixa eu falar aqui da nova revista Raça, que já está nas bancas com a Glória Maria. E na entrevista da Glória Maria, ela fala um pouco disso também, do número de jornalistas negros que tinha na época que ela entrou e o número que tem hoje, isso tem mudado. E a matéria está muito boa, a revista está muito boa. Vocês podem ir às bancas, corram, compram antes que acabe, ou pode pedir também pelo site, que é o www.revistarraça.com.br. A gente está chegando já quase partindo para o final, mas tem algumas coisas que eu ainda, dentro desse contexto, tema, me chamam bastante atenção. Tá. Ainda dentro da questão racial, quem procura mais o Dr. Otávio lá? São pacientes negros? São pacientes brancos? Então, eu tenho uma clientela muito diversificada, diversa. Eu diria que seria 50% e 50%, seria metade. Mas existe um fato, Maurício, que eu gostaria de contar para as pessoas, que até um fato que acaba sendo engraçado. Eu tenho uma paciente, uma senhora negra, muito distinta, assim, que é minha paciente há muito tempo. E um dia eu estava prescrevendo alguma coisa para ela, não lembro se era um pedido de radiografia ou de uma prescrição de medicamento, e ela tirou uma foto minha. E eu olhei e falei, você tirou uma foto? Ela falou, tirei. Eu falei, por quê? Ela, porque eu tenho que mostrar para meus amigos que eu falo que meu dentista é negro, só que eu preciso mostrar. E eu comecei a dar risada. Eu falei, não, então vem aqui, vamos tirar uma foto. Tirei uma foto com ela e eu achei muito... E a gente deu risada, foi muito engraçado. Porque até as pessoas negras têm que tirar uma foto para provar para os amigos que o dentista dela é negro. Então isso ainda é uma coisa que não é comum, né? Foi um fato engraçado, mas que mostra que é uma coisa que não é comum. Mas ao mesmo tempo, cada pessoa que vai no meu consultório, que passa por um tratamento igual você, ela entrega a saúde dela, a boca dela, em minhas mãos. E eu me sinto muito honrado por representar, né, ser um representante negro e por cuidar de pessoas de diversas raças e diversas nacionalidades. No meu consultório eu já atendi pacientes franceses, angolanos, americanos, argentinos, árabes, de diversas nacionalidades. E quando eles estão lá, eles olham para mim e eles veem o Dr. Otávio. Né? Não vem a minha cor de pele, eles confiam no meu trabalho. E isso me faz ficar cada vez mais otimista, assim, me fazendo pensar que as pessoas estão tirando essa coisa de porque ele é de tal raça, ele é de outra raça, eles estão começando a ver as pessoas como indivíduos, que é a maneira que todos nós temos que nos ver, que nós somos todos seres humanos e somos iguais. Mas me fala uma coisa, Otávio. Eu estava até brincando aqui, um dos nossos produtores não sabia que eu era cartunista, né? E eu me lembro que uma vez eu fiz um cartoon meu que é muito famoso, que vai uma senhora no gerente do banco e o gerente é negro. E ela fala, eu quero falar com o gerente. Aí ela fala, pode falar. E aí o gerente, ela fala, não, mas você não está entendendo, eu quero falar com o gerente. Ele fala, não, mas pode falar. Aí, depois de um longo diálogo que ela vai falando, pode falar, ele fala, bom, então fala para o gerente que eu estou aqui, né? Então, ela não acredita que o gerente... Acredita. Isso já aconteceu com o senhor um caso, a pessoa chegar lá e falar assim, bom, mas... E levar aquele, ou falar com o senhor pelo telefone, ou marcar uma consulta, e a hora que olhar assim, aquele impacto, porque eu vou dizer, não é comum. Acontece, não Outro é comum. dia nós estávamos conversando sobre a questão, principalmente na área da medicina. A gente fez uma pesquisa lá na revista, quem já foi atendido por um médico negro? Olha, não encontramos uma pessoa uma vez. Eu falei, cubano não vale. Cubano não vale, porque é muito difícil a gente ser atendido por um médico negro. E por um dentista negro, eu o conheço. Eu sei que tem outros, eu conheço pessoas, eu conheço estudantes, né, de odontologia hoje bastante. Mas não e principalmente com a sua especialização, né, que é especialização em implante, que cuida da estética e tudo mais, a gente não tem. Mas já aconteceu esse caso com o senhor?
Então, aconteceram algumas situações que me deixam um pouco na dúvida. Não foi uma coisa declarada. Às vezes a pessoa pode... Nossa, você que é o Dr. Otávio? Às vezes porque pelo fato de, na época, eu ser mais jovem. Uhum. Elas se assustam um pouco pelo fato de eu ser jovem. Nossa, eu esperava um senhor. Tá. E outras podem ter sido pelo fato de eu ser negro. Só que nunca foi uma coisa declarada. A pessoa não vai chegar para mim, nossa, eu não pensei que você fosse negro, né? Mas com certeza, ao longo da minha profissão, da minha carreira, isso deve ter acontecido. De maneira sutil, mas aconteceu. Bom, nós vamos ficando por aqui, o Raça na TV. Olha, uma pena, o programa é rápido, né? Mas eu acho que a gente deu aqui, o senhor deu muitas dicas aqui importantes. Obrigado. O doutor Otávio que deve estar outras vezes aqui falando sobre essa coisa tão importante que é a saúde bucal, que é a estética e no qual, mais uma vez, a gente que tem um país que a gente tem que reclamar tanto de tantas coisas, problemas na educação, mas hoje, por exemplo, o senhor trouxe uma notícia boa, né? O Brasil é um país que forma os melhores dentistas aí do mundo. Isso é muito bom a gente saber, né? Então é sempre muito bom a gente noticiar coisas boas sobre o nosso país. Não, também. Com certeza. O Raça na TV vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, doutor Otávio. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecer a todos, dizer que, olha aí, ó, a revista Raça já está nas bancas. Procurem a nossa revista. E se não encontrarem, vão para lá, vão no Facebook, né? A gente tem o Facebook, a gente tem as mídias sociais. Podem acompanhar também algumas das nossas matérias por lá e fazer o pedido para nós. A gente quer agradecer e dizer que Obrigado, Maurício. Em breve estaremos comemorando 1 ano aqui do Raça na TV e agradecer a sua audiência. Muito obrigado.